Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 22. Bem no fundo da barriga. 10º dia da lua de sangue. Em algum lugar no domínio anão de Lodar, inverno, ano 3081 após a perdição. Silêncio e escuridão eram tudo o que Kira conhecia. Ecos reverberavam pelo corredor lá fora, o rangido do metal, o ocasional rufar de passos, os sons da montanha rangendo. Ela jazia de costas, em parte relutante em se mover, em parte incapaz. Fazia dias que encontrara o pedaço de pano vermelho. Dias desde que aquele raio de esperança se extinguira. Quão ingênua fora ao pensar que alguém viria buscá-la. Ofnar era meticuloso. Sempre fora. A realidade era que todos os membros de sua guarda provavelmente haviam retornado à pedra e que os Beldoaranos estavam mortos, seu sangue alimentando a montanha. O rei brincava com ela, distorcendo sua mente. Ela ainda segurava a tira de linho na mão direita, o tecido macio contra sua pele rachada. Kira grunhiu ao tentar se levantar, sentindo a garganta engasgar e uma dor aguda. Tinham-lhe dado comida naquela manhã, pão amanhecido e carne de cabra seca. Mas depois, chutaram-na com tanta força nas costelas que ela vomitou quase tudo no meio da cela. Isso era um ponto positivo. Ela havia passado tempo suficiente naquele lugar para que o cheiro do próprio vômito, fezes e urina fosse quase imperceptível. Por fim, ela desistiu de tentar se mover e simplesmente deixou a cabeça repousar sobre a pedra dura, os olhos se fechando na mesma escuridão de quando estavam abertos. Deu um suspiro profundo, os pulmões e a garganta rangendo enquanto o fazia. Talvez a faezira tivesse abandonado, ou talvez nunca tivesse sequer velado por ela. De qualquer forma, agora estava sozinha e morreria sozinha. Mas não morreria em silêncio. Quando viessem buscá-la, ela lutaria. E retornaria à pedra por conta própria, em vez de deixar que Ofnar o fizesse por ela. Kira acordou sobressaltada com o rangido das trancas da porta se abrindo. Tentou se mexer, mas seu corpo resistiu, fraco e debilitado. Seus olhos estavam quase completamente fechados, uma luz azul esverdeada ofuscante queimando suas pálpebras. Onde antes a cela era escura e silenciosa, agora estava tão clara quanto o sol e repleta de trovões, a mudança repentina sobrecarregando seus sentidos. Mãos agarraram sua túnica rasgada e deslizaram por baixo de suas axilas, puxando-a para cima. Ela ouviu vozes, mas não conseguiu distinguir as palavras em meio ao caos de gritos e botas de metal batendo contra a pedra. Ela cerrou o punho, com a tira de linho vermelho ainda emaranhada entre os dedos. Tire as mãos. Fazia dias que Kira não pronunciava uma palavra, e ela mal tinha energia para se manter acordada. Seus pés descalços arrastavam-se pelo chão, seus olhos oscilando entre abertos e fechados. As paredes de pedra de um longo corredor passaram rapidamente, a luz azul esverdeada ofuscante. Não a haviam tirado da cela desde o dia em que a jogaram lá dentro. Era isso, era o dia em que Ofnar desfilaria pelas ruas, a humilharia e faria um espetáculo ao arrancar sua cabeça dos ombros. Havia uma parte de Kira que desejava aquilo, que queria que tudo finalmente acabasse. Mas ela reprimiu essa parte de si mesma, enterrando-a onde não pudesse mais ouvir seus sussurros venenosos. Ela virou a cabeça e forçou os olhos a se abrirem, a visão turva. Uma mão enluvada estava escondida sob sua axila esquerda, o manto preto e amarelo de Volkur drapeado sobre seus ombros largos. Gritos ecoaram e, de repente, ela estava caindo. O chão se elevou ao seu encontro e um grito rouco escapou de seus lábios quando ela se chocou contra a pedra. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, mãos a envolveram novamente, erguendo-a e arrastando-a para frente. Sua visão estava clareando, seus olhos se adaptando à luz. Atordoada, ela virou a cabeça de um lado para o outro e viu 2 anões com pesadas armaduras e mantos pretos e amarelos. Levem-na, disse uma voz. O estômago de Kira revirou quando foi erguida, seus pés se elevando do chão. Braços deslizaram por baixo de suas pernas e a envolveram pelas costas. Ela foi balançada e sacudida nos braços de um anão, olhando para cima para ver um rosto oculto por um elmo com fendas afiadas. Ela cerrou os dentes e se preparou para enfiar os dedos pelas aberturas no elmo do anão. Assim que reuniu forças para fazê-lo, um borrão escuro passou diante de seus olhos e um raio atingiu o pescoço do anão, estilhaçando a cota de malha que cobria sua garganta. O anão cambaleou e caiu para frente, fazendo Kira se esparramar no chão. Ela bateu com força no chão e rolou, a cabeça batendo contra a parede, o corpo dolorido.
Outras mãos a agarraram e a ergueram, o som do aço colidindo ecoando pelo corredor. Por aqui. Quem a carregava parou e se moveu na direção da voz. O tempo parecia borrado e passava voando, os ossos de Kira rangendo a cada passo enquanto seu captor a sacudia nos braços. Para onde quer que fossem, gritos e o som de aço se chocando seguiam. O corredor se transformou em uma câmara aberta, seguida por outro corredor e outra câmara. Estandartes de Volcura adornavam as paredes, mosaicos decorando cada teto. Para onde, em nome de Afaezir, eles a estavam levando? Ali! Gritou uma voz. Por ali, vão! Um assobio agudo passou zunindo por eles, seguido por uma explosão. Poeira de pedra encheu o ar, e Kira tossiu, com os pulmões ardendo em meio à densa poeira. Seu captor cambaleou, caindo de joelhos, mas logo se levantou e avançou. Uma porta se fechou atrás deles, e entraram em uma câmara mal iluminada, onde a poeira de pedra ainda turvava a visão de Kira. Rápido, levantem-na! Kira respirou fundo o ar puro e fez uma escolha. Se fosse para morrer, seria ali, lutando. Não se ajoelharia diante de um cepo, nem seria enforcada, nem desfilaria pelas ruas. Morreria como uma guerreira, não como uma covarde. Deixaria Afaezir orgulhoso. Enquanto o anão a embalava em seus braços, Kira desferiu um golpe para cima, socando com força a cota de malha que protegia seus pescoços. Ela uivou, o aço rasgando as crostas infectadas em seus nós dos dedos. Mas o golpe surtiu o efeito desejado. O anão a soltou, levando as duas mãos ao pescoço. Kira ignorou a dor lancinante ao cair no chão. Cambaleou até se levantar. Suas pernas bambasvam, ameaçando ceder completamente. Se ao menos conseguisse chegar à porta. Mãos agarraram seus ombros e a giraram, jogando-a contra a parede. Ela se debateu, agitando as mãos e rangendo os dentes. Não permitiria que a colocassem em outra cela ou a arrastassem pelas ruas de sua casa. Não morreria como um animal. Lágrimas corriam enquanto ela rugia e golpeava com as mãos o capacete do anão que a segurava. Kira! O anão agarrou os braços de Kira e os imobilizou com a mesma facilidade com que um Jotnar subjuga uma criança. Pare! Pare! Kira tremia, suas mãos se contraíam, seus olhos embaçavam pelas lágrimas. Eu não vou voltar! Eu não vou voltar! Ela rugiu. Me matem agora! Escutem a rocha, disse Anã, com voz calma e familiar. O silêncio é o som do nosso lar. Escutem o vento, pois ele dá vida à alma da montanha. Vejam pela luz da guarda. Eraia nos observa sempre. O bater do martelo é o coração de Afaezir. Ele nos guia nos dias mais sombrios. Kira encarou os olhos da Anã através das fendas do capacete. Ela conhecia aquelas palavras, lembrava-se delas como se ainda fossem ditas pela voz de sua mãe. A alma da montanha, Digmarolik. Kira parou de se debater. Erani. A Anã removeu o capacete, revelando um rosto que Kira não via há mais de 2 anos. Você não achou que eu ia te deixar aí, achou? Kira tentou falar, mas sua garganta se fechou, e apenas suspiros agudos saíram de seus lábios. Está tudo bem. Sua irmã a ajudou a se levantar e passou um braço em volta de seu ombro. Precisamos tirar você daqui. Eles não vão demorar para nos encontrar. Um olhar ao redor da sala indicou a Kira que estavam em uma câmara de acesso, uma das muitas que se conectavam aos grandes túneis. O anão que ela havia atingido na garganta estava ao lado de uma carroça puxada por um Virtuk, com mais 2 anões ao seu lado. Outra pessoa estava à esquerda, uma humana de cabelos escuros e armadura de aço. Kira a reconheceu como Lumeera Arian, a capitã da guarda de Oleg Marilyn. Ajude-me a levantá-la, disse Erani ao anão que ainda esfregava a garganta. As costas de Kira mal haviam encostado na estrutura da carroça estreita quando Virtuk entrou em movimento e toda a carroça deu um solavanco. Como você? Kira tentou organizar seus pensamentos. A última vez que vira sua irmã, Erani, estava levando um grupo de emissários para o sul, até os anões das montanhas rolantes. Foi depois da morte da mãe delas. As duas discutiram tanto que Kira disse para ela nunca mais voltar, nunca mais mostrar a cara em Duradur. Ela se arrependeu daquelas palavras desde o momento em que as pronunciou, mas fora teimosa demais para voltar atrás, fraca demais. Não fale. Erani agarrou o aparador, equilibrando-se enquanto a carroça balançava. Beba. Ela pressionou um odre de água contra os lábios de Kira. Mais devagar, disse Erani, enquanto Kira quase se engasgava com a água. Recebi notícias pelos navegadores um dia depois de você ter sido capturado.
Erani recostou-se e encostou a cabeça no aparador oposto. Vim assim que pude, mas Ofnar mantém a maior parte do domínio sob controle. Ela gesticulou na direção de 2 outros anões. Alguns dos seus desertaram. Foi assim que conseguimos te tirar de lá. É também a única razão pela qual qualquer um do meu povo ainda está vivo, disse Lumeera. Fomos avisados pouco antes do ataque, e muitos conseguiram escapar a tempo. A maioria de nós não. Sua guarda real invadiu o coração, mas estava em desvantagem numérica de 5-1. Depois, Ofnar te chamou de traidor. Disse que você massacrou Elenia e Lakar e tentou matá-lo também, usando seus guardas mortos como prova da sua tentativa de golpe. Duradur está sob o controle dele, assim como Asmar e Volkur, disse Erani. Apenas Ozin permanece à parte, mas nem mesmo eles nos ajudarão abertamente. Acredito que em breve abrirão seus túneis e aceitarão Ofnar como seu rei. Ele tece teias tão bem quanto qualquer aranha. E com você acorrentado e os outros mortos, ele lhes oferece um novo amanhecer para os anões, tecendo histórias de heroísmo e glória. Mas muitos o enxergam como ele realmente é e aguardam sua palavra. Ofnar sabe disso. Outros grupos dissidentes já tentaram libertá-lo, mas claramente falharam. Nossas fontes nos disseram que ele originalmente planejava mantê-lo vivo, mas após a última tentativa, ontem, mudou de ideia. Ele iria executá-lo hoje na praça central do coração de Duradur. Não tivemos escolha a não ser agir. Oleg. Kira tossiu. Ele está vivo, respondeu Lumeera. Para onde vamos? Um dos antigos postos avançados de mineração no extremo norte, disse Erani. Turin Arlan e a Guilda dos Corredores do Vento se retiraram das cidades e evacuaram muitos. Eles estão do seu lado, Kira. Provavelmente a única boa notícia que temos. E quanto a Ofnar? Kira se encostou novamente no aparador, seu coração finalmente se acalmando. O que sabemos? Nossos espiões nos disseram que ele está mantendo alguns dos navegadores contra a vontade deles e os forçando a usar os corredores do vento nos túneis antigos. Eles têm cavado sem parar, aprofundando os túneis, levando-os cada vez mais longe. Alguns dizem que ele está procurando por Vindacur ou pelos antigos corações do portal, mas eu acho que há algo mais por trás disso. Kira assentiu com a cabeça, pendendo para o lado enquanto as vibrações da carroça a envolviam. Ela se esforçou ao máximo para manter os olhos abertos, lutando contra o sono. Mas estava exausta, mais do que nunca. Durma, irmã. Em breve planejaremos como quebrar o pescoço de Ofnar.